Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A misericórdia divina na minha alma. Diário de Santa Faustina. Hoje estava limpando o quarto de uma das irmãs. Apesar de me esforçar por limpá-lo com o maior cuidado, durante todo o tempo da limpeza, ela andava atrás de mim e dizia: aqui tem um pouco de pó, ali uma pequena mancha no chão. A cada indicação sua, eu limpava até 10 vezes a mesma coisa, só para satisfazê-la. Não é o trabalho que cansa, mas esses resmungos e excessivas exigências. Não lhe foi suficiente todo aquele meu martírio do dia inteiro, mas ainda foi se queixar para a mestra. Olhe, madre, que irmã incompetente, que nem sabe fazer as coisas depressa. No dia seguinte, fui executar o mesmo trabalho, sem uma palavra de explicação. Quando começou a me incomodar, pensei comigo: Jesus, é possível ser Marte em silêncio? Pois não é o trabalho que tira as forças, mas esse contínuo martírio. Conheci que algumas pessoas têm o dom especial de incomodar os outros. Põe os outros à prova como podem. Nada adianta uma pobre alma quando cai nas suas garras. As melhores intenções são mal interpretadas. Véspera de Natal. Hoje me uni intimamente com a Mãe de Deus e revivi as suas experiências mais íntimas. À noite, antes da cerimônia da fração do pão ázimo, entrei na capela em espírito. Partilhei o pão ázimo com os meus mais queridos e pedi à Mãe de Deus graças para eles. O meu espírito estava todo imerso em Deus. Durante a missa do galo, vi na hóstia o menino Jesus. E meu espírito mergulhou nele. Embora fosse uma pequena criança, a sua majestade invadia a minha alma. Senti-me profundamente invadida por este mistério, esse grande rebaixamento de Deus, esse inconcebível despojamento. Durante todo o Natal eu sentia isso vivamente na minha alma. Oh, nunca compreenderemos essa grande humilhação de Deus. Quanto mais reflito sobre isso, um dia após a Santa Comunhão ouvi esta voz: desejo que me acompanhes quando vou aos doentes. Respondi que bem queria, mas em seguida comecei a refletir como poderia fazê-lo, pois as irmãs do segundo coro não acompanham o Santíssimo Sacramento, são sempre as irmãs diretoras que o fazem. Pensei depois comigo mesmo que Jesus daria um jeito. Um pouco depois, a Madre Rafaela mandou chamar-me e disse-me: a irmã irá acompanhar Nosso Senhor, quando o padre for visitar os doentes. E por todo o tempo em que estive na provação, sempre andei com a vela acesa, acompanhando o Senhor, e como um cavaleiro de Cristo procurava sempre cingir-me com um cinto de ferro, pois afinal não convinha acompanhar o rei vestida como de costume. E esta mortificação eu oferecia pelos doentes. Hora Santa. Durante essa hora eu procurava meditar sobre a paixão do Senhor. Contudo, a minha alma foi inundada de alegria e de repente vi o menino Jesus. A sua majestade impregnou-me de tal maneira que eu disse: Jesus, vós sois tão pequenino, e no entanto reconheço em vós meu Criador e Senhor. E Jesus me respondeu: sou, e convivo contigo como criancinha, para te ensinar a humildade e a simplicidade. Eu oferecia todos os sofrimentos e dificuldades a Jesus, qual uma grinalda para o dia das nossas núpcias perpétuas. Nada me era difícil quando me lembrava de que era para meu esposo, como prova de meu amor por ele. O meu silêncio para Jesus. Procurava guardar um grande recolhimento por Jesus. E mesmo no meio da maior algazarra, Jesus tinha sempre o silêncio reservado no meu coração, embora muitas vezes isso me custasse muito. Mas por Jesus, o que é que poderá ser demasiado? Por aquele a quem amo, com todas as forças da minha alma? Disse-me hoje, Jesus: desejo que conheças mais a fundo o meu amor, do qual está inflamado o meu coração pelas almas. Compreenderás isso quando refletires sobre a minha paixão. Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles.
Quando de coração contrito e confiante rezares essa oração por algum pecador, eu lhe darei a graça da conversão. Essa pequena prece é a seguinte: Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nos últimos dias do carnaval, quando fazia a hora santa, vi Nosso Senhor no momento da flagelação. Oh, que suplício inconcebível! Como Jesus sofreu terrivelmente quando foi flagelado. Ó pobre pecadores, como será o vosso encontro no dia do juízo com esse Jesus a quem agora assim tão cruelmente martirizais? O seu sangue corria pelo chão, e em alguns lugares o corpo começou a descarnar-se. E vi nas costas alguns dos seus ossos despidos de carne. Jesus, silencioso, gemia e suspirava. Em determinado momento, Jesus deu-me a conhecer como lhe é agradável a alma que cumpre fielmente a regra. Ela receberá maior recompensa pela observância da regra do que pelas penitências e grandes mortificações. Se estas últimas são empreendidas fora da regra, embora também recebam sua recompensa, não superarão aquelas que vêm da regra. Durante uma adoração, Jesus exigiu de mim que eu me oferecesse a Ele em oblação para um certo sofrimento, que devia servir de reparação na causa de Deus, não somente dos pecados do mundo em geral, mas em particular pelas faltas cometidas nesta casa. Imediatamente disse que sim, que estava pronta. Jesus fez-me então conhecer o que eu teria de sofrer, passando diante dos olhos da minha alma, um por um, todos esses padecimentos. Primeiro eram as minhas intenções que não seriam reconhecidas, depois de diversas suspeitas e desconfianças. Todo tipo de humilhações e contrariedades. Não estou mencionando tudo aqui. Tudo apresentou-se aos olhos da minha alma, como uma tempestade escura da qual logo deviam cair raios, esperando apenas o meu consentimento. Por um momento apavorou-se a minha natureza. Então tocou a sineta para o almoço. Saí da capela tremendo e indecisa. Mas esse sacrifício permanecia continuamente diante de mim, já que nem tinha decidido aceitá-lo, nem o negar ao Senhor. Queria sujeitar-me à sua vontade. Se o próprio Jesus me impusesse esse sacrifício, estaria de imediato pronta. Mas Jesus me fez conhecer que eu mesma devia dar o meu consentimento voluntário e aceitá-lo com plena consciência, pois de outra forma não teria nenhum valor. Todo o seu poder consistia no meu ato espontâneo diante dele, e ao mesmo tempo o Senhor deu-me a conhecer que isso estava ao meu alcance. Podia fazê-lo, mas também podia não o fazer. E imediatamente respondi: Jesus, aceito tudo o que quiserdes me enviar. Confio na vossa bondade. Imediatamente percebi que por esse ato tinha prestado grande glória a Deus. Contudo, armei-me de paciência. Quando saí da capela, logo enfrentei a realidade. Não quero descrever o sofrimento em detalhes, mas havia tanto quanto eu podia carregar, não suportaria nem uma gota a mais. Em determinado momento, de manhã, ouvi na minha alma estas palavras: Vai falar com a Madre Geral e diz-lhe que determinada coisa não me agrada em tal casa. O que era não posso dizer, nem qual a casa, mas para a Madre Geral eu disse, embora isso me tenha custado muito. Em determinado momento, tomei sobre mim uma terrível tentação de uma das nossas educandas na casa de Varsóvia, que estava atormentada. Era a tentação de suicídio. Durante 7 dias sofri. Depois de 7 dias, Jesus lhe concedeu a graça e então também eu deixei de sofrer. Tinha sido um grande sofrimento. Frequentemente assumo os tormentos das nossas educandas. Jesus permite que o faça, e também dos confessores. O meu coração é uma contínua morada para Jesus. Além de Jesus, ninguém tem acesso a ele. De Jesus tiro forças para a luta em todas as dificuldades e contrariedades. Desejo ter transformado em Jesus para poder oferecer-me pelas almas com perfeição. Sem Jesus não me aproximaria das almas, porque sei o que sou por mim mesmo. Procuro me impregnar de Deus para entregá-lo às almas. Desejo me esforçar, trabalhar, me aniquilar pela nossa obra, de salvar as almas imortais. Não importa se esses esforços abreviarem minha vida, pois ela já não me pertence, mas é propriedade da congregação. Desejo ser útil a toda a igreja pela fidelidade à minha congregação. Ó Jesus,
Hoje a minha alma está como que perturbada pelo sofrimento. Nem um raio de luz. A tempestade se enfurece, e Jesus está dormindo. Ó meu mestre, não vou despertar-vos, não vos interromperei o doce sono. Eu creio que vós me fortaleceis, mesmo sem que eu o saiba. Há horas inteiras em que vos adoro, ó pão vivo, em meio às grandes securas da alma. Ó Jesus, puro amor, não necessito de consolos, pois alimento-me da vossa vontade, ó Altíssimo. A vossa vontade é o objetivo da minha existência. Parece-me que o mundo todo está a me servir e de mim depende. Vós, Senhor, compreendeis a minha alma em todos os meus anseios. Jesus, quando eu mesma não posso cantar-vos um hino de amor, admiro o canto dos serafins, por vós tão amados. Desejo, a exemplo deles, mergulhar em vós. Nada conseguirá deter um amor assim, porque nenhuma força tem poder sobre ele. Esse amor é como relâmpago que ilumina a escuridão, mas nela não permanece. Ó meu mestre, formai vós mesmo a minha alma de acordo com vossa vontade e os vossos eternos desígnios. Uma certa pessoa, como que assumiu a tarefa de me exercitar na virtude de todas as maneiras possíveis. Um dia encontrou-me no corredor e começou a dizer que ela não tinha autoridade para me chamar a atenção, mas ordenou que eu permanecesse no corredor durante meia hora, diante da pequena capela, e aguardasse a Madre Superiora. E quando viesse depois do recreio, me acusasse de uma série de coisas que ela própria enumerou. E embora não tivesse no meu íntimo a mínima consciência de culpa, obedeci e esperei meia hora pela superiora. Cada uma das irmãs que passava por mim olhava-me com um sorriso. Quando me acusei para a madre superiora, esta me ouviu ao confessor. Esta me enviou ao confessor. Quando fui me confessar, o sacerdote logo percebeu que se tratava de alguma coisa que não provinha da minha própria alma, e que eu não tinha a mínima ideia sobre essas coisas, e admirou-se de que essa pessoa pudesse dispor-se a me dar tais ordens. Ó Igreja de Deus, tu és a melhor mãe. Só tu sabes educar e fazer a alma crescer. Ó, que grande amor e veneração tenho para com a Igreja, essa melhor mãe. Em determinado momento, o Senhor me disse: Minha filha, a tua confiança e o teu amor constrangem a minha justiça, e não posso castigar, porque tu me impedes. Oh, que grande força tem a alma cheia de confiança! Quando penso sobre os votos perpétuos e sobre quem é aquele que deseja unir-se a mim, o meu pensamento fica horas inteiras concentrado nele. Como será isso, já que vós sois Deus e eu vossa criatura, vós o Rei imortal e eu mendiga e a própria miséria? Mas agora já vejo tudo mais claramente, pois esse abismo ficará cheio da vossa graça, Senhor, e do vosso amor. Esse amor preencherá o abismo que existe entre mim e vós, Jesus. Ó Jesus, como a alma se sente profundamente ferida quando ela procura ser sempre sincera, e os outros a acusam de falsidade e a tratam com desconfiança. Ó Jesus, também vós passastes por esse sofrimento para prestar reparação ao vosso Pai. Desejo ocultar-me de tal maneira que nenhuma criatura consiga percrustar meu coração. Jesus, só vós conheceis o meu coração e o possuis todo. Ninguém conhece o nosso segredo. Com um só olhar nos compreendemos mutuamente. Desde o momento em que nos conhecemos, tenho sido feliz. A vossa grandeza é a minha plenitude. Ó Jesus, se estou no último lugar e abaixo até das mais jovens postulantes, então é que me sinto no meu lugar. Não sabia que nesses recantos mais obscuros o Senhor tivesse colocado tanta felicidade. Agora compreendo que até na prisão pode jorrar do peito puro a plenitude do amor para convosco, Senhor. As coisas exteriores nada significam para um amor puro. Ele percrusta tudo. Nem as portas da prisão, nem as portas do céu prevalecem contra ele. Ele atinge o próprio Deus, e nada consegue extingui-lo. Não existem barreiras para ele. É independente como um rei, e tem passagem livre em toda parte. A própria morte tem que dobrar-se diante dele. Hoje minha irmã veio me visitar. Quando me contou os seus planos, fiquei apavorada, não acreditando que fosse possível. Era uma bela almazinha diante de Deus, que no entanto estava envolta por grandes trevas.
e nem sequer sabia como se livrar delas. Via tudo escuro. O bom Deus deixou-a sob meus cuidados durante 2 semanas e pude ajudá-la. Contudo, quantos sacrifícios me custou essa alma, só Deus o sabe. Por nenhuma outra alma levei diante do trono de Deus tantos sacrifícios, sofrimentos e orações, quanto por ela. Era como se houvesse forçado o próprio Deus a conceder-lhe a graça. Quando reflito sobre tudo isso, vejo nisso um verdadeiro milagre. Agora reconheço que grande força tem a oração de intercessão diante de Deus. Durante esta quaresma, sentia frequentemente a paixão de Nosso Senhor no meu corpo. Sentia no fundo do meu coração tudo o que Jesus sofreu, embora exteriormente em nada se manifestassem os meus sofrimentos. Sabe deles apenas o confessor. Breve conversa com a Madre Mestra. Quando lhe perguntei sobre alguns pormenores, sobre como progredir na vida interior, essa Santa Madre respondeu-me a tudo com muita clareza. Disse-me: se a irmã continuar a cooperar assim com a graça de Deus, encontra-se a um passo apenas da estreita união com Deus. A irmã compreende o sentido em que estou falando. Que a característica da irmã seja a fidelidade à graça do Senhor. Não é a todas as almas que Deus conduz por um caminho assim. Ressurreição. Hoje, durante a missa da ressurreição, vi Nosso Senhor numa grande claridade. Ele se aproximou de mim e disse: a paz esteja convosco, minhas filhas. E ergueu a mão no gesto de bênção. As chagas das mãos e dos pés e do lado eram visíveis e brilhavam. Então olhou para mim com tanta clemência e amor que a minha alma mergulhou toda nele e disse-me: participastes muito da minha paixão. Por isso faço com que tenhas também uma grande participação na minha glória e alegria. Toda a missa da ressurreição não me pareceu mais que um só minuto. Um extraordinário recolhimento me envolveu e durou a Páscoa toda. A bondade de Jesus é tão grande que não é possível expressá-la em palavras. No dia seguinte, após a Santa Comunhão, ouvi a voz: minha filha, olha para o abismo da minha misericórdia e dá a esta misericórdia louvor e glória. Faze-o da seguinte maneira: reúne todos os pecadores do mundo inteiro e mergulha-os no abismo da minha misericórdia. Minha filha, quero entregar-me às almas, desejo as almas. Na minha festa, na festa da misericórdia, percorrerás o mundo inteiro e trarás as almas que desfalecem para a fonte da minha misericórdia. Eu as curarei e fortalecerei. Hoje rezei por uma alma agonizante que estava morrendo sem receber os santos sacramentos, embora os desejasse ardentemente, mas já era tarde demais. Trata-se de uma parenta, uma tia. Essa almazinha era agradável a Deus. Naquele momento, a distância não existia para nós. Ó vós, pequenos sacrifícios diários, sois para mim como as flores do campo com as quais cubro os pés do amado Jesus. Eu, às vezes, comparo essas pequenas coisas com as virtudes heróicas, porque, por sua continuidade, exigem o heroísmo. Nos sofrimentos, não busco a ajuda das criaturas, mas Deus é tudo para mim. Embora muitas vezes me pareça que o Senhor também não me ouve, armo-me de paciência e me calo, assim como a pomba que não se queixa nem lamenta, quando lhe tiram os filhotes. Quero voar para o próprio sol, e não me contentar em permanecer em seu calor. Não desistirei, porque em vós me apoiei, fortaleza minha. Peço ardentemente ao Senhor que se digne fortalecer minha fé, para que na vida cotidiana eu não me deixe levar pelas considerações humanas, mas pelo Espírito. Oh, como tudo atrai o homem para a terra! Mas a fé viva mantém a alma em esferas mais elevadas e designa para o amor próprio o lugar que lhe convém, isto é, o último. Novamente, trevas terríveis envolvem a minha alma. Parece-me que estou sob a influência de ilusões. Quando me fui confessar para obter luzes e paz, não as encontrei. O confessor deixou-me em dúvidas ainda maiores do que as tinha antes. Disse-me: não posso discernir o poder que está agindo sobre a irmã. Talvez seja Deus e pode ser o espírito do mal. Quando me afastei do confessionário, comecei a refletir sobre as suas palavras. Quanto mais refletia, mais a minha alma mergulhava nas trevas. O que fazer, Jesus? Quando Jesus se aproximava de mim com bondade, ficava com medo. Sois realmente vós, Jesus? Por um lado impele-me o amor, por outro o medo.
Que tormento, não sou capaz de descrevê-lo. Quando me confessei novamente, recebi a resposta: Eu não entendo a irmã. Seria melhor que não se confessasse comigo. Meu Deus, eu tenho que fazer tanto esforço para contar alguma coisa sobre a minha vida interior e depois recebo a resposta: Irmã, eu não a compreendo. Quando me afastei do confessionário, os tormentos se apoderaram de mim com todas as forças. Ajoelhei-me diante do Santíssimo Sacramento e disse: Jesus, ajudai-me, pois vedes como eu sou fraca. Então ouvi estas palavras: No retiro, antes dos votos, eu te darei ajuda. Animada com essas palavras, comecei a ir adiante, não pedindo o conselho de ninguém, mas sentia tanta desconfiança para comigo mesma que decidi acabar de uma vez por todas com essas dúvidas. Por isso, aguardava ansiosamente esse retiro que devia preceder os votos perpétuos. Todavia, já antes disso, durante vários dias, pedi a Deus continuamente luzes para o sacerdote com quem devia me confessar, para que dissesse de uma vez decididamente sim ou não, e já penso comigo mesma, ficarei em paz de uma vez por todas. Mas estava preocupada, pensando se alguém quereria ouvir todas essas coisas. Contudo, decidi não pensar mais sobre isso e confiar totalmente no Senhor. Aos meus ouvidos soavam estas palavras: no retiro. Já está tudo preparado. Amanhã cedo devemos partir para Cracóvia para fazer o retiro. Hoje entrei na capela para agradecer a Deus as inúmeras graças que me concedeu durante esses 5 meses. O meu coração estava profundamente comovido, vendo tantas graças e a proteção das superioras. Minha filha, fica tranquila. Tomo sobre mim todos os problemas. Eu mesmo os resolverei com as superioras e com o confessor. Fala com Frei András com a mesma simplicidade e confiança com que falas comigo. Hoje chegamos a Cracóvia. Que alegria por me encontrar novamente no lugar em que aprendi a dar os primeiros passos na vida espiritual. A querida Madre Mestra é sempre a mesma, alegre e cheia de amor ao próximo. Entrei por um momento na capela e a alegria inundou a minha alma. Lembrei-me num instante do mar de graças que aqui recebi como noviça. E hoje começamos a reunir-nos todas para visitar o noviciado. A Madre Mestra, Josefa, fez um pequeno discurso e preparou o roteiro do retiro. Quando falava, vi diante dos meus olhos tudo de bom que essa querida Madre tinha feito por nós. Sentia na minha alma uma grande gratidão para com ela. Senti uma dor no meu coração por estar no noviciado pela última vez. Agora tenho que lutar ao lado de Jesus, trabalhar com Jesus, sofrer com Jesus. Numa palavra, viver e morrer com Jesus. A mestra já não me acompanhará passo a passo, para me ensinar aqui, repreender ali, advertir, encorajar ou censurar mais adiante. Sinto um estranho medo de ser deixada só. Jesus, encontrai uma solução para isso. Continuarei a ter uma superiora, sim, é verdade, mas agora ficarei entregue a mim mesma. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.